Ditadura. Pelo dicionário, um governo regido por uma pessoa ou entidade política onde não há participação popular. Pela nossa história, um dos períodos mais perturbadores que a gente já passou. E no mundo todo, essa palavra representa uma lição sobre liberdade e democracia. O conceito de ditadura já foi representado em diversas obras e é claro que as melhores obras, como Hora de Aventura, não iria ficar de fora e iria fazer uma crítica sobre ditadura também. Hora de Aventura tem um personagem e tem um episódio muito profundo falando sobre como a ditadura acontece em uma sociedade e como um tirano chega ao poder e doutrina toda uma população. O personagem Lemongrab representa diretamente sobre como a ditadura ocorre, e ele é um dos personagens mais bizarros que eu já vi, por sinal. Você tá no canal Por Trás da Fechadura, se você não me conhece ainda, eu sou o Phantom e bem-vindos ao meu canal. Já vai deixando o like para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas e considere virar membro do canal se você gostar dele e quiser ajudar esse projeto a continuar. E vem comigo hoje, porque hoje nós vamos falar sobre ditadura, Hora de Aventura, política, filosofia e sobre um episódio muito divertido desse desenho. No episódio da quinta temporada chamado Velha Demais, a gente entende como nasce, atua e termina uma ditadura. E talvez você nunca entendeu a real mensagem desse episódio. O episódio Velha Demais começa com o Finn tentando superar o recém-término dele com a Princesa de Fogo e indo com o Jake para um jantar com a Princesa Jujuba. O Jake tenta aconselhar o Finn a não ir para esse jantar porque a antiga crush dele ia estar lá e ele ia se complicar. Mas o Finn, teimoso como ele é, decide acompanhar a Jujuba nesse jantar e a gente descobre que o jantar vai ser na terra dos Lemongrabs. A Jujuba de primeiro nota uma coisa óbvia: os dois Lemongrabs que deveriam ser reis juntos daquela terra não estão iguais, eles estão bem estranhos. Um dos Lemongrabs está com um pedaço faltando e o outro tá tipo um cosplay do Ronaldo Fenômeno quando jogava no Corinthians. Essa diferença entre os dois assusta a Jujuba, que de cara começa a notar que tem alguma coisa errada por ali. Ela começa a investigar e percebe que a atitude do Lemongrab original não tá das melhores com o povo dele. Ele tá sempre sendo grosso com o outro Lemongrab e o povo que era para eles estarem liderando tá com medo e passando necessidade naquele reino. A Jujuba não aguenta o ambiente que eles estavam e ela vai pro banheiro, e lá no banheiro ela enxerga um pequeno garoto feito de limão chamado Lemon Hope tocando flauta. Ou seja, ela, em outras palavras, observa um garoto em contato com a arte e aprendendo com a arte. Mas de repente, o Lemongrab chega e quebra o instrumento do pequeno Lemon Hope, dizendo que esse som era inútil e que não tinha nenhum fundamento em ele tocar algum instrumento. E essa cena é uma metáfora, mas a gente vai falar sobre essa metáfora já já. Vamos continuar com o episódio. O Finn fica bravo com a atitude do Lemongrab de quebrar o instrumento do Lemon Hope e ele sugere para ele e a Jujuba pregar uma peça no Lemongrab colocando bicarbonato de sódio na comida dele. A Jujuba diz que não era o momento para ficar de brincadeira, mas ela cede e eles fazem isso mesmo assim. O Lemongrab quase cai nessa pegadinha que o Finn faz, mas ele é ligeiro e só fica mais pistola com a atitude do Finn e da Jujuba e prende os dois nas masmorras. E pra gente resumir o que rola nesse episódio, pra eu ir logo pro ponto desse vídeo que eu quero trazer pra vocês, a gente vai vendo ao decorrer desse episódio as atitudes do Lemongrab e vai entendendo que ele é como se fosse a figura de um tirano ditador. E a gente vai vendo também como que uma ditadura destrói com o direito de todas as pessoas e priva elas de se virar contra um tirano. O Lemongrab, vulgo ditador, sempre que ele percebe que o povo dele tá evoluindo, tá se desenvolvendo, se virando contra as ordens dele e percebendo que não precisam obedecer um cara como ele sempre usa violência ou opressão para que ele nunca saia do poder. Exatamente como um ditador faz no mundo real. Nas masmorras, o Lemongrab 2 liberta o Finn, a Jujuba e o talentoso músico Lemon Hope. Mas aí o Lemongrab original fica maluco de raiva com o Lemongrab 2 por ele ter liberado os nossos protagonistas que ele mandou prender, e ele simplesmente devora o próprio irmão em uma cena bem perturbadora que com certeza fez parte dos meus pesadelos. Acontece uma confusão grande, mas o Finn, a Jujuba e o Lemon Hope conseguem escapar desse reino dos limões. E momentos antes deles escaparem, o Lemongrab 2 sai do estômago do Lemongrab original por alguns segundos e diz pro Lemon Hope fugir, aprender, evoluir
e um dia voltar para salvar o seu povo das garras do ditador Lemon Grab. E o episódio acaba com o povo do Reino dos Limões gritando Hope, de Lemon Hope, que também significa esperança, e termina de forma engraçada, com o Finn dizendo que ele vai tentar namorar de novo com a Princesa de Fogo. E agora que a gente já sabe o que acontece nesse episódio, vamos falar um pouco sobre o que ele representa e o que ele tá tentando te passar. Todos os personagens desse episódio têm uma importância muito grande e todos estão te dando uma lição sobre ditadura. Tipo, todos os personagens mesmo, você vai ver. Esse episódio começa com o Finn e o Jake conversando sobre uma futilidade, que é um relacionamento adolescente do Finn, e logo ele corta para um lugar horrível em que pessoas estão sofrendo, que é o Reino dos Limões. Essa sequência de acontecimentos desse episódio não é por acaso. Essas cenas estão retratando que muitas vezes a nossa preocupação, a preocupação da sociedade, tá em coisas fúteis e não com coisas que realmente importam para a mudança e melhoria da sociedade. Enquanto o Finn está preocupado com a Princesa de Fogo e com a Princesa Jujuba, tem gente logo ao lado literalmente passando fome e sofrendo na mão de ditadores. É tipo na vida real, que tem gente apanhando todo dia, mas a preocupação das pessoas é, sei lá, com a Deolane Bezerra e o Gustavo Lima serem presos. Tipo, como isso afeta o Grêmio? E quando esse episódio leva a gente pra dentro desse universo de onde tá ocorrendo a ditadura, a gente vê como uma sociedade fica após sofrer uma ditadura. É dali pra pior. Absolutamente nada ou ninguém determinou que os líderes daquele povo seriam os dois Lemon Grabs, mas eles chegaram ao poder. Assim como na ditadura da vida real, onde que na maioria das vezes os líderes não são escolhidos democraticamente. E o fato do Lemon Hope estar tocando um instrumento no meio desse episódio significa que através da arte, independente de qual arte seja, a gente consegue o conhecimento, que é a nossa melhor arma contra qualquer ditadura. A gente aprender através da escola, da faculdade ou através de algum tipo de arte, como um filme, uma música, um livro ou um vídeo, nesse caso que a gente está fazendo aqui, todas essas coisas que nos ensinam, nos fazem refletir e aprender que nenhum líder vai ser maior do que um povo. Em diversos lugares a gente aprende o valor da democracia e na arte a gente acha respostas sobre como destruir uma ditadura, porque a arte nos leva ao conhecimento e esse conhecimento vai ensinar a gente os nossos direitos que levam ao fim da ditadura. Na própria ditadura que o nosso país passou, por exemplo, a gente teve o Chico Buarque que fazia músicas ensinando como que a ditadura era ruim e explicando os direitos de cada indivíduo. E logo em seguida, nesse episódio, o líder tirano, que é o Lemon Grab, chega e destrói um instrumento do Lemon Hope. Isso é o que acontece em regimes ditatoriais, tipo, os tiranos tentam tirar o nosso acesso a conhecimento, cultura e arte, porque eles sabem que através dessas coisas a gente vai descobrir os nossos direitos e vamos trazer o fim da ditadura. Alguns outros personagens desse episódio também têm uma representação bem profunda, como por exemplo o irmão do Lemon Grab ser devorado nesse episódio. O Lemon Grab 2 ter sido devorado nesse episódio está representando como que a oposição de líderes de ditadura acaba. Em todas as ditaduras, os tiranos abusam do próprio poder para destruir com a concorrência. Eles usam a força, a violência e a opressão. A gente tem diversos países ao redor do mundo e principalmente na América Latina, nossos países vizinhos, em que os líderes tiranos desses países destroem com a concorrência para que eles continuem governos e governos manipulando uma população e tirando todo qualquer tipo de direito dessas pessoas. Eu vejo várias pessoas falando na vida real, mas tal país tá ruim, por que não tiram esse político? Muitas vezes é por causa disso, porque esse político destrói com a concorrência igual o Lemon Grab destruiu o Lemon Grab 2, só que destrói por meios ilícitos. A Princesa Jujuba nesse episódio está representando o quanto que a união faz a força. Ela percebeu que tinha alguma coisa errada na terra dos Lemon Grabs e foi lá checar. Isso é basicamente o que a gente da vida real também tem que fazer, tem que sempre estar de olho se tá todo mundo com seus direitos sendo garantidos. E se tiver algo tirando o direito das pessoas, a gente que é de fora também tem que agir. Pode ser que amanhã a gente esteja vivendo uma ditadura e a gente precise de outras pessoas também, nunca se sabe, então a gente tem que ajudar essas pessoas. Assim como a Princesa Jujuba se dispôs a tentar ajudar a população lá no Reino dos Limões. Mas sem dúvida nenhuma os dois personagens com mais simbolismo e filosofia é o Lemon Grab 2 e o Lemon Hope.
A frase do Lemongrab 2 que ele diz pro Lemon Hope, falando que ele ia crescer e voltar para salvar o povo dele, significa que as próximas gerações ainda vão salvar os seus próprios países que estiverem em um regime autoritário. E Hora de Aventura foi genial representando todas as etapas de uma ditadura e principalmente deixando essa lição pra gente de que a gente precisa ensinar as próximas gerações sobre os direitos que cada um tem e os direitos de qualquer comunidade, para que assim nenhuma ditadura aconteça em lugar nenhum. Hora de Aventura entregou diante dos nossos olhos a definição de ditadura, como essa ditadura atua, como as pessoas reagem a ela e, enfim, como se acaba com esse regime autoritário. Você acaba com ele trazendo conhecimento para as próximas gerações. Já que assim como o Lemon Hope, as próximas gerações vão se voltar contra toda e qualquer tipo de ditadura.